Olá, seja muito bem-vinda ao EufêmiaCast, o videocast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes. Eu sou Raíssa França, maravilhosa, deusa, perfeita, ao lado de outra perfeição. Tem outra mulher perfeita aqui na nossa frente que você não sabe ainda quem é, mas a gente vai apresentar daqui a pouquinho. E mais um episódio, né, que você tá aí nos acompanhando e a gente já convida para que você compartilhe, deixe sua curtida, seu comentário e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para deixar o nosso videocast ainda mais bombástico do que ele já é, né, Meline? Arrasou. Tava aqui fazendo as contas e eu acho que nós chegamos aos 50. Eita! Não é? Eu não sou muito boa de matemática. Eu mas acho que aqui, ó. sim. Olha aí. Menina, chique. 50 episódios. A gente dizendo que vai demitir a Rebeca. Gritando com o Maciel dando palmada na... de machista. De machista. É verdade. Macho é machista. Sobrevivemos, É isso graças aí. a Deus. E a gente não chegaria, né, a esse episódio sem os apoiadores, as nossas apoiadoras, patrocinadoras que fazem o nosso videocast acontecer. Verdade. Começando pelo Cada Minuto, pela parceria de sempre. Memorável Maceió, que nos presenteia aqui com cada quadrinho lindo. Dona Moça, que nos veste aqui hoje. Maison Ferri, que me deixou linda no caso. Menina. Já começa destruindo mesmo, né? É porque você faltou fazer o quê? Prefeitura de Maceió. Inclusive, o Anderson disse que é a melhor parceria que ele tem, porque a gente não vai... Ele não gasta nada. Prefeitura de Maceió. Eu já disse, Prefeitura de Maceió. E querido Park Shopping, que também está conosco nesses meses de agosto e setembro. Fala aí, divulgando enquanto eu as suas como. ações aqui no EufêmiaCast. Vocês viram que a gente tá linda lá no mall. Ah, eu né? amei. Nossa mídia está lá muito maravilhosa. Eu tô me sentindo muito famosa. Eu também, Recebo viu? sempre fotos. Recebo, WhatsApp. o tempo todo. E não só isso, mas a gente também precisa dar uma divulgada no nosso parceiro. Precisa. Chamar vocês para o Festival de Churrasco, que não é um festival qualquer. É o Não. maior festival de churrasco do Brasil. Eu já estou com água na boca, inclusive. E tá rolando gratuitamente lá no estacionamento do Park Shopping. E estaremos lá. Se você quer nos encontrar, né? Fazer com uma as pessoas foto com a gente famosas, lá. uma foto, É. é lá que a gente vai estar. Não repare se a gente estiver com carne. No dente, tomando uma cerveja. Isso. Isso Acontece. mesmo. Agora, ela que marca aqui, né, nosso episódio bombástico. Vou apresentá-la, daqui a pouquinho vocês vão ver o rostinho dela. Ela é advogada, especialista em direito de família, em violência de gênero e em gestão pública. Mestranda em Direito Público, secretária da Mulher de Maceió, presidente do Conselho Municipal de Direito das Mulheres e mamãe do João Bernardo, de 6 aninhos. Antes de você conhecê-la, roda a vinheta. Ana Paula Mendes aqui no nosso videocast. Seja bem-vinda a essa loucura, né? A gente não tá muito bem, eu acho que é o cappuccino. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Estamos muito felizes, porque assim, uma energia boa, né, menina? Já chegou dizendo que é nossa fã e a gente fica o quê? Feliz, achando que a Feliz. pessoa é legal. É Quando verdade. recebe uma babada de ovo. É verdade. Eu não consigo. Quando é a babada de ovo, gente. O Cristóvão vai fazer meme com a gente. Não, mulher, é sério. Seja muito bem-vinda. É uma honra te receber aqui. Vamos conversar, né? Sobre milhões de coisas aí da Ai, sua mas vida. eu preciso começar por uma. Ela diz que é muito expressiva, não consegue disfarçar emoções. Tipo é eu. um problema isso. É um problema. É um problema muito sério na minha vida e que todos os dias eu oro a Deus, Senhor, por favor. Controla a minha face hoje. Controla a minha face. Então eu a sei. máscara E o fez que é bem que a gente você. faz? Não, foi maravilhosa. Não é, porque eu também tenho uma expressão. Exatamente. forte. Só que me conhece muito, assim, com muita proximidade, sabia que até o meu olhar, ele O olho, muda. o olho. Totalmente. Mas a minha face, ela realmente fala se eu não tô gostando, se eu tô achando a pessoa insuportável, chata, ou, sei lá, incompetente. É o ó. Eu sei como é. Eu bem- tinha um chefe, um trabalho onde eu tava, enfim. Atuava. Atuava. Jogava minha competência. Que ninguém sentava na minha frente. Ninguém. Na reunião, ninguém sentava na minha frente, porque dizia, ninguém aguenta. Quando ele começava a falar que eu Eu sou assim, velho. Que saco, começava né? a girar o olho, quando começava a rir, É. pronto, aí ficava todo mundo afastado, assim. Eu tenho esse problema também. Rebeca, um dia desse, chegou pra mim e disse, tu tá com raiva, né? Porque eu tava assim, ó.
eu mudo a minha cara. Então a máscara foi a melhor coisa que aconteceu. Não, e assim, Quer dizer, milhões de pessoas morreram. Não, ótimo. amiga, não, entenda. A máscara no sentido de não mostrar, né, nossa verdadeira... Mas eu ainda tenho o olho, Entendeu? eu tenho que usar óculos também. É o óculos escuro e a máscara, só se for. Dá. e o que aconteceu? Nos últimos meses, né, aconteceu algo que deixou isso bem evidente, que a minha assessora que tava comigo ficou meio preocupada. Mude essa cara, mude, você tem que sorrir, e eu não consigo. Meu Deus Aí a do gente céu. foi a Brasília em uma viagem a trabalho. E nessa viagem, eu tava querendo muito, né, uma pauta com a ministra da Mulher, que na época não era Damares, já era a Cristiane Brito, que agora é atual. E assim, conseguir uma pauta com a ministra da Mulher é muito difícil, né? Porque eu sou apenas uma secretária. Ela só recebe autoridades, como governadores, prefeitos, deputados, senadores. E nesse dia eu iria com o prefeito de JHC, mas infelizmente ele não conseguiu embarcar. E eu cheguei lá, eu disse, eu vou assim mesmo, e eu vou, se a gente conseguiu a pauta, assim, de última hora, já foi um milagre, né, porque a agenda dela é bem fechada, e esse ano eleitoral, né, que ela tava viajando muito, enfim, e aí eu consegui chegar lá, e aí chegaram e me perguntaram, e aí, o prefeito chegou? Aí eu, meu Deus... Não, o prefeito não vem, mas o senador vem. Aí eu liguei pro senador Rodrigo Cunha. Senador, pode me dar uma ajudinha aqui? Porque senão eu não vou ser recebida. E eu preciso tratar sobre várias pautas. Eu preciso, inclusive, levar orçamento para Maceió. Aí ele, não, eu vou. Aí depois acabou ligando, dizendo que não podia ir. Acabou acontecendo um imprevisto. E eu fiquei lá. Aí eu disse, agora eu vou ter que dizer. Não, o senador não vem. Enfim. E sou eu mesma. E sou eu mesma. Aí a assessora dela disse, não, mas é porque ela só recebe autoridades. Aí eu, mas converse com ela, né? Porque acho que vai ser uma conversa bem bacana, ela vai gostar dos projetos que eu vim apresentar, enfim. E aí aconteceu que ela me recebeu, né? Naquele momento eu não me desesperei, eu confiei em Deus, eu sabia que eu estaria ali por um propósito muito maior e que se ele tinha permitido a minha ida, iria dar tudo certo. Deu tudo certo, foi maravilhoso. Foi incrível, né? A gente, de fato, conseguiu uma ajuda imensa do Ministério, agora recentemente, para uns projetos para mulheres, para qualificação de mulheres, mais de 600 cursos. Só que aí, a gente conversou tanto, ela ficou encantada com o nosso trabalho, ela ficou encantada com todos os nossos projetos. E simplesmente falou o seguinte, eu quero que você visite todas as secretarias do Ministério. E eu falei, ministra, eu estou tentando, né, algumas reuniões e não estou conseguindo, tá muito difícil. Ela disse, é uma determinação. E ela determinou que praticamente todas as secretarias me recebessem, as secretarias ligadas ao Ministério. E o que aconteceu? Eu fui, né, toda empolgada, feliz da vida, só que em uma secretaria, que era a secretaria que eu mais tinha vontade de ir... Flopou. Assim, teve a reunião, mas tudo que eu esperava da pessoa, tudo o contrário. Eu disse, meu Deus. Aí a cara. Não, aí eu fiquei assim o tempo todo. Entendo. Se você ver a foto no final, a foto ficou evidente. Aí a minha assessora fazia. Nossa, cara. Aí a foto, eu saía exatamente assim na foto. Eita, meu Deus, eu juro por Deus, eu vou mostrar essa foto pra vocês. Eu fiquei assim. Eu tenho exatamente essa cara. Aí eu não consegui disfarçar, porque foi uma decepção tão grande, assim. Eu esperava tanto e não era aquilo que eu esperava. Nossa, né? Tá aqui em Brasília, tá aqui em uma secretaria tão importante. Menina, eu tenho isso. A Camila, minha amiga também, que ela tá morando agora na Espanha, ela falava sempre pra mim, Raíssa, Bezos. Ela falava, Raíssa, é melhor você não falar com a pessoa. Porque quando passava uma pessoa que eu não gostava, isso eu era adolescente, né? Eu fazia assim. Desse jeito, assim. A pessoa, oi, Raíssa, eu tô empolgada. Então, era melhor não falar. Porque pra falar desse jeito, né? Aí ela dizia, mulher, pelo amor de Deus, muda essa... Eu dei uma melhorada. É o bom de usar óculos. Mas eu não vi. E eu acho que é um mal também de pessoas bastante carismáticas. Geralmente, a pessoa carismática, ela é muito expressiva. Então, ela não consegue disfarçar muito os sentimentos, né? Tem aquelas que são, assim, não que sejam falsas, mas que conseguem realmente disfarçar bem, né? E usar uma máscara. Mas...
Não é o meu forte. Não é meu Agora vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta antes de a gente falar assim sobre a sua atuação, né? Eu quero perguntar uma coisa. Mulher, tu pregou na igreja aos 11 anos. Começou Como assim? aos 11. Comecei Tu era aos o quê? 11. Pastora? Minha gente, foi algo... Era? Não era pastora. Até porque eu Não era... tinha uma pastora pequena, né? Era Mirim, que passava no Príncipe Gugu. da Paz. Não, ontem, quando me enviaram... Meu Deus. Quando me enviaram, acho que foi ela, né? 5 curiosidades sobre você. Meu Deus, quais são as curiosidades sobre mim? Eu também não Fiquei, sei. então é muito difícil responder, Sim. né? Muito. E são Tu tocou 5. fogo no cheiro da terra. Mulher, eu não toquei fogo no cheiro da terra, não. Meu Deus. Vai. Continue, prossiga. Porque você tem que voltar atrás sua vida inteira, né? Aí eu até falei com uma amiga minha, mulher, fala alguma curiosidade sobre mim. Aí ela, e quando tu pregava? Aí ela disse isso. Não, ela falou sobre ser expressiva. Ela disse, minha filha, coloque você extremamente expressiva, até demais. É verdade. Aí eu, eita, é verdade, eu não tinha pensado sobre isso. Aí eu coloquei. Aí eu fui pensando, né, o que seria pra mim importante ser mencionado. Então eu lembrei que eu comecei, na verdade, eu conheci a Deus muito cedo, com 6 anos de idade. Eu já tinha uma relação com Deus, eu já tinha uma relação com o Senhor. Os meus pais não eram cristãos, assim, eles não frequentavam a igreja. E eu pedia pra ir à igreja com a minha vizinha, né? Eu praticamente implorava pra ela me levar. E eu ia, e foi quando eu comecei a me engajar tanto, assim, na igreja, e comecei a pedir a palavra. E comecei a falar de Deus. E eu lembro que a primeira vez eu tinha 11 anos, na verdade. Eu tinha 11 anos. E eu lembro que a missionária, né, que estava fazendo um momento de adoração ao Santíssimo... Era disse igreja assim, católica? Era igreja católica. Que estava em um momento de adoração ao Santíssimo e disse assim, alguém gostaria de fazer alguma reflexão sobre essa palavra? E me veio aquela vontade tão grande, um fervor, porque quando o Espírito Santo ele te toca, você não consegue resistir. Aí eu. Aí todo mundo, eu era bem magrinha, hoje não estou mais, mas bem magrinha, raquítica. E quando eu finalizei, eu vi que tinha um monte de gente chorando. E ela falou assim, tá vendo como o Senhor, como Deus é lindo, né? Ele usa quem Ele quer. Ele usou hoje uma criança, eu era uma criança. Então ali começou. Comecei a pregar na igreja e depois disso comecei a fazer os momentos de adoração ao Santíssimo. Todas as vezes que ela se ausentava, era eu que fazia adoração ao Santíssimo, né? Conduzia o momento. E assim começou a minha história, assim, com Deus. Então, foi algo, assim, bem... Natural. Mulher, natural, né? Foi. Eu pregava também. Cara da Meline. Ninguém acredita, né? Minhas amigas aí Não, que... eu acredito sim. Não, A cara foi de quem não acredita? Foi. Errou. Olha... Eu acredito, com essa voz você devia estar pregando até hoje. Não, mas... Tem uma voz forte. Mas deixa eu falar, assim, de verdade. É porque eu fui criada na igreja católica, né? Minha família toda católica. Então, eu ia muito, assim, pra missa. Era muito obrigada aí, assim. Eu era obrigada, na verdade, aí. E aí, depois, quando eu completei, acho que 17 anos, mais ou menos, eu entrei num grupo de jovens. Eu fiz um encontro de jovens. E aí, beleza e tal. Sendo que eu fiquei muito próxima. Então, eu era muito atuante dentro da igreja. Então, eu fui coordenadora de grupos e tal. E toda vez que tinha, tipo assim, hoje vai ter essa adoração. A gente virava à noite, né? Fazendo as orações, a vigília e tal. E muitas vezes o pessoal dizia, alguém quer falar? Eu. Pegava o microfone aqui, ó. Fazia minhas orações. Começava a pregar. Minha filha, era Também. sucesso. E aí, assim, o que aconteceu nesse processo? Foi bem interessante, porque muita gente chegava depois pra mim pra falar, olha, você falou uma coisa que eu tô passando, você disse isso aqui que aconteceu e tal. Eu ia pra muitos retiros e tal. Hoje em dia, eu não tenho mais essa vivência, né? Eu não eu gosto ainda de... Tanto. eu não sou mais de ir mesmo, de estar ali. Eu gosto ainda, mas eu me considero mais uma pessoa mais espiritualista, assim. Eu acho que eu me encontrei muito nesse caminho. Mas eu tenho muito respeito pela igreja católica e tal, porque foi meu berço, né? Eu cresci ali e tal. Mas eu era também menina. É porque tem umas fases. A Rebeca disse que eu fui do céu ao inferno. Que eu vivi tudo. Eu fui tudo. Roqueira, emo. Preguei na igreja. Fiz mais o quê? Rebeca? Rave, é tudo, Mas minha é filha. assim que se descobre, né? A própria identidade. fui Você tudo. provando de algumas coisas diferentes. Agora você também, porque, quer dizer, tava pregando na igreja e foi expulsa da escola.
Explica aí como é isso. Chega na Fiquei igreja. pensando se eu colocava isso, porque ninguém sabe disso. Minha Meu gente, Deus. só inédito. Isso pode arruinar a minha carreira. Minha carreira, é. Não, mulher, é escola, você Do era o quê? céu ao inferno aqui. É, Igual igualmente. ao inferno, exatamente. Pra você ver, por isso que o Senhor Jesus Tocou seu coração. tocou meu coração tão cedo. E com 6 anos de idade, eu já escrevia poesias pra Jesus. Olha aí. Eu falava que amava Jesus. Olha aí. Então ele sabia, ó, ela vai ser perigosa. Então É, eu tenho que vamos tomar agir logo. logo. Eu tenho que tomar a vida dela logo. Mas eu estava no primeiro. magia. É, minha filha. Vamos Foi tocar expulsa. antes. Então, minha gente, O que é que tu o que fez? aconteceu? O que é que tu fizeste? Isso foi lá em Recife, foi? Não, Lá em Pernambuco, no eu interior? sou pernambucana, mas eu só nasci em Pernambuco, em uma cidade chamada Queimada Grande, que é perto de Garanhuns, bem próxima de Garanhuns. Mas eu vim pra Alagoas muito cedo, eu tinha 1 ano de idade. Ah, tá. Então, assim, muita gente não sabe que eu sou pernambucana, né? De fato, eu nasci em Pernambuco. Mas estou para me tornar alagoana, porque vou receber um título de cidadã maceiense, de cidadã honorária. Eita, arrasou. Cadê meu título, inclusive? Sim. Foi, só porque já foi aprovada na Câmara, eu fiquei muito feliz. Olha só, que massa. Uma queridíssima aí que vai me presentear. Enfim, E o que aconteceu? Aí vim pra Maceió, vim pra Alagoas e do interior. Eu sou do interior. Do Certo. interior chamado Ibataguara. sim. Então, acho que vocês Vou pra lá mês já que vem. ouviram? Friozinho, Sim, claro, né? tô sabendo. É bem friozinho, chega a 16 graus lá, viu? Uma delícia. Arrasou, dá pra usar a Arrasou. bota. Dá pra usar E a bota, bota, cabelo de prancha. sobretudo. Sim. Sim, aí nesse caso, nesse período, eu estudei todo o colégio, né, no interior. E eu sempre fui assim. Danada. Não. Não, eu não era danada, eu era super tranquila, eu nunca dei trabalho aos meus pais, nunca dei trabalho na escola. Só que eu tinha um grande problema, que na verdade é uma virtude, mas ele pode ser um problema. Tô curiosa. Que é essa ânsia de ser justiceira, de falar, entendo. entendeu? Aham, irmã. Pronto, Você só falta ser ariana. Não, eu sou aquariana. Sim, e aí? Ariana é o meu filho, meu Deus. Arianos são difíceis. Eu sei. São uns amores. Sim. Pronto. Aí, então, eu sempre tive esse senso justiceiro. E na época, como eu era muito jovem, eu não tinha o controle necessário, né? Porque a gente vai... Maturidade, É a né? maturidade. E existem traços específicos da nossa personalidade, que eles não são modificados, mas com o tempo e com a maturidade a gente vai aperfeiçoando. Então, nessa época eu não tinha. Eu falava, eu era como a diretora da escola dizia, né? Que eu era a cabeça da turma. Hoje vamos todo mundo de Havaiana pra escola, não vamos de tênis não. Aí todo mundo ia de Havaiana. Então, Representante de turma. era assim, nesse nível. E o que é que tu fez? Então. E como? Então, aí assim, eu comecei a ter alguns atritos com a diretora da escola, né? Meu Deus, todo mundo de Bataguara, se estiver ouvindo agora, vai saber quem é. Mas é cidade pequena, né? Sim. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Com Então, isso na época foi assim, histórico, né? Notícia. Uma menina sendo expulsa da escola, que nem os meninos que batiam porta, quebravam porta e arrumavam confusão, namoravam na escola, não chegaram a ser expulsos. Mas aí eu comecei com alguns atritos, né? E sempre falando algumas coisas na cara. E ela acho que já começou a dizer, meu Deus, essa menina, né? Aí ela sempre falava assim, seu problema é que você é muito madura pra sua idade e tal, e você é muito atrevida. Aí chegou uma época que os professores começaram a não dar aula. E a gente ficou, por que os professores não vêm? A gente ia pra escola, não tinha aula. O que aconteceu? Eu descobri que ela não estava pagando aos professores. Meu Deus. Foi. O que foi que tu fizeste? Aí aconteceu um episódio eu fui defender, né, uma amiga minha na turma de um problema que aconteceu, e eu fui defendê-la. Ela nem ela mesma se defendeu. Eu fui lá defendê-la e consegui, arrumei uma briga, né, um atrito com a minha professora na época. Aí a minha professora chamou a diretora, e quando ela já chegou assim, esculachando, né? E já foi, nem quis saber direito a história, porque pra ela já era, né, Já tava marcada. marcada. Aí foi quando eu disse, olha... Aí ela falou um monte de coisa, você terminou. Para começo de história, você nem pagar os professores você paga. Você é uma velhaca. Pronto. Precisa nem contar o resto, né? Está suspensa.
Aí, inicialmente, era uma suspensão. Aí, eu fiquei caladinha, não falei nada pro meu pai, né? Eu disse, não, é uma suspensão. Aí, eu acho que, né, reverberou de uma forma muito negativa. O aluno foi lá e falou isso pra ela. Ela também se sentiu envergonhada, né, minha gente? Eu cheguei e falei isso na frente de todo mundo. Ela não paga e ela tem... E detalhe, né, todo mundo que eu tava defendendo na minha sala, ninguém me defendeu. Todo mundo ficou caladinho, né? Só eu me ferrei. Já teve uma demonstração sobre a vida. É, sobre a vida. Mas isso, eu achei que aí seria, assim, última, mas não foi, né? A gente gosta de quebrar a cara por mais tempo. E nesse caso foi quando ela falou, não, infelizmente você está expulsa da escola. Eu disse, ok, eu vou ser expulsa da escola, mas eu vou levar alguns comigo. Aí eu comecei, como não tinha escola, que era uma escolinha particular no interior, como não tinha escolinha particular lá, eu tive que ir para uma escola em União dos Palmares. Mas terminei esse primeiro ano no colégio estadual. Mas, assim, lá tinha muita greve na época, no colégio estadual. Meu pai queria que eu estudasse na escola particular, porque o ensino era melhorzinho, né? Porque no interior já não é essas coisas, né? Aí fui, só que para ir, a gente tinha que contratar uma van. Né? Então, assim, o que aconteceu? Eu comecei a mobilizar. E assim, tinha poucos alunos na escola, mas aí eu levei 20 alunos comigo. 20 foram estudar. Representante de turma. Em União dos Palmares comigo. Eu disse, não, então eu vou levar. E todo mundo foi, os pais também estavam bem chateados. Quando eu contei pro meu pai, eu disse, pronto, e agora? Eu vou ficar de castigo, acho que anos da minha vida. Imagina ser expulsa da escola, vergonha. Aí o pai foi expulsa. Aí ele olhou assim, aquela mulher não entra, não. Arrasou. Arrasou. Meu pai, você é demais. Melhor pai. Paizinho. Você é demais. Menina. Ele também já não engolia, pronto. Então, foi elas por elas. Eu fui também expulsa. E foi? Sabe? Não. Fui. Tu foi expulsa? Foi. Olha aí, eu vi aqui só para desenterrar esse segredo. Foi expulsa. Eu era um horror. Eu era um demônio. Terror, minha filha. Demônio. De fazer buraco na sala, porque separaram eu da minha amiga, melhor amiga. Eita. Separaram todo mundo, todos os grupinhos pra não ficar na conversa no terceirão. Eu conversava demais. Aí o que é que eu fiz? Um buraco pra manter a ligação com ela. Com ela. Um buraco na parede e a gente passava bilhetes. E no começo cabia só o bilhete, depois cabia o braço. O buraco foi alargando. A gente jogava o bilhete do outro lado, aí seguravam a nossa mão do outro lado, a gente ficava com a cabeça batendo. Assim, Não, eu nunca fiz isso na vida. Tudo que você imaginar. Agora eu quero revelar uma coisa. A gente coisa jogava aqui. coisas no ar-condicionado pra ficar fedorento, Tô pra ligada. poder interromper a aula. Eu gazeava a aula lá em Recife, era gazear. Aqui é como? Gazear? Pernambucana também? Eu sou daqui, mas eu estudei lá. Ah, tá. Aí eu gazeava a aula muito. O fiscal ele filmando, olha, coisa horrível. O fiscal, eu dizia, estou com cólica. Aí ele dizia, quantas vezes você menstrua no mês, menina? Eu vivia Aí com tu cólica. 5. Vivia. Eu tenho uma revelação. Aí ele, sapato, ia entrar na escola, sapato preto e branco. Eu disse, meu, é cinza. É a mistura dos dois. Você não estudou, não? Foi? Tu era Menina, cão olha, mesmo. eu era cão. Rose já querendo meter a mão, então. Quando eu morava do lado da escola. Do lado. Trim! Tocou o sino, aí eu descia. Aí às vezes eu chegava atrasada. Aí eu já tinha um band-aid, irmã, na bolsa. Que eu dizia, exame de sangue. Meu Botava. Deus. Aí liberava a entrada. Um cão, né? Um Irmã, cão. eu era o cão. O satangu era eu. Inteligente, né? Inteligente. Um cão inteligente. O satangu. Aí, pronto. Aí teve uma certa feita que a coordenadora chamou. Minha filha, se eu contar o que aconteceu lá na minha escola, foi caso de polícia. Mas aí você fica para outro episódio. Aí a coordenadora chamou todo mundo, todos os satangu. E era tudo com uma mancha vermelha, assim. Era o comando vermelho que chamavam a gente. E disseram, todo mundo expulso. Aí fui expulso. No outro dia, chamaram a minha mãe em especial. E disseram, olha, Meline é a única que tem condições ainda de passar de ano. Porque a bicha tem nota boa, apesar de ser o satangu. Então, se a senhora quiser mantê-la, a gente vai abrir essa sessão só pra ela. Aí me expulsaram na frente de todo mundo pra mostrar que estavam sendo justos. E no outro dia me chamaram pra que eu disseram que eu podia ter uma chance. Sendo que depois eu descobri que era porque minha mãe já tinha feito o pagamento do ano seguinte inteiro. Então, se me expulsasse, ia perder o dinheiro do ano seguinte. Não era porque eu era boazinha, entendeu? Minha mãe chamou pra negociar e disse, então eu vou querer meu dinheiro de volta. Aí disseram, não, então ela fica. Mas eu me tornei uma excelente aluna de jornalismo e de direito. Exatamente. Então, eu tenho uns vídeos no YouTube do meu segundo ano. Parece uma greve. Parece que tá tendo... Não uma greve não, assim. Parece que tá uma briga generalizada. Porque é um batendo no outro, a gente jogando
jogando cadeira. Depois eu te mostro. É bem bonito, bem poético. Fizeram reforma na minha escola, minha filha. Eu fugia pelo buraco da reforma. Esse é um tatu, né? Parecia, olha, era o UOL. Ninguém merece, Meninas não. danadas que vão se dominar tornaram o mundo. grandes Vão mulheres. dominar o mundo, Exato, não é? meninas que nasceram À para frente do seu transformar. tempo. Transformar. E não aceitaram desde cedo as Exatamente. imposições. Aí vamos lá falar sobre isso também, né? Porque estamos aqui falando de mulheres que nasceram para dominar o mundo, nós, no caso. E aí você é coordenadora do Gabinete da Mulher, da Prefeitura de Maceió. Maceió, por favor. Tá atrapalhando. Quebrar é mais 500, Tá né? atrapalhando. E aí eu queria saber como é que foi esse convite para você ser coordenadora e quais são os desafios que você tá tendo. Eu imagino que milhões, né? Controlar a cara primeiro. Minha gente, Porque trabalhar desafios. com Políticas tudo que públicas com e- tudo que envolve mulher é muito difícil, né? A gente sabe disso. Então, vamos lá. Faz teu nome. Vou tentar ser bem objetiva. Eu já advogava, né, há 7 anos. Me formei bem cedo, na verdade. E já advogava para mulheres. Já era um objetivo na minha vida desde cedo. E também já fazia esse trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica. Certo. Então, assim, já era algo que fazia parte da minha vida, né? E esse propósito, ele nasceu porque eu tive uma experiência pessoal com a violência doméstica. Minha mãe foi vítima de violência doméstica por muitos anos. Do meu pai. Inclusive, tem um ano, estava até relembrando, eu até postei. Tem um ano que eu tive coragem de falar o meu testemunho, né, pessoal, de forma pública, que foi no lançamento do Agosto Lilás, do ano passado. Então, foi bem assim, pra mim, reviver, né, aquilo tudo e ter coragem de falar publicamente foi uma decisão difícil, mas uma decisão necessária, porque as mulheres, elas precisam ter a noção que não só elas passam por isso, mas outras tantas mulheres passam, e outras tantas mulheres venceram, né, e filhos de violências também venceram. Então, quando a minha mãe se separou do meu pai, ela casou novamente e ela novamente foi vítima de violência doméstica. Então, assim, foi algo que me marcou muito, né? Porque marca muito a vida de uma criança. A violência, ela realmente tem o poder de destruir, né? De destruir a nossa identidade e os nossos sonhos. Mas, enfim. E o que aconteceu? Meu sonho era esse. Meu sonho era sair do interior, meu sonho era estudar, meu sonho era me formar, meu sonho era defender mulheres, meu sonho era ser alguém, né? E o Senhor foi me conduzindo, Jesus foi conduzindo a minha vida. Meu pai era alcoólatra. E a minha mãe, depois que ela separou dele, depois que ela casou novamente, ela foi embora para São Paulo. Então, eu só convivi com a minha mãe até mais ou menos os meus 12 anos de idade. Então, depois disso, eu não convivi mais com a minha mãe, eu convivi com o meu pai. E também isso eu trouxe para minha vida, nessa responsabilidade de ser filha e mãe ao mesmo tempo. Engravidei muito cedo, né, com 23 anos, eu já estava grávida, e foi também um baque. E o que aconteceu? Mas isso não... E tudo isso, de alguma forma não, mas isso de fato construiu tudo que me levou a chegar a esse cargo. Eu comecei a trabalhar com um deputado na época, JHC, ele era deputado federal na época, eu comecei a assessorar ele, e a gente sempre conversava sobre essa questão das pautas femininas, do trabalho para mulheres, e antes de ele ser prefeito, a gente ainda trazia, né, esses debates, e eu sabia que uma das maiores lutas dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas de Maceió, de Alagoas, era uma secretaria da mulher, do município, que não tinha e nunca teve, de fato. E foi quando... Só que assim, a gente sabia que não podia criar de imediato, né? Porque tinha toda uma questão, um projeto de lei na Câmara, dotação orçamentária, enfim. Então aí, eu já sabia que ele não criaria. E também nunca cogitei que eu seria a pessoa, nessa época... a comandar ali, né? A comandar isso, né? E o que acontece? 2 meses antes, assim, aí eu vou falar uma experiência que eu vivi, né? 2 meses antes do convite, eu tive uma revelação espiritual que o Senhor iria criar um cargo para me colocar. E que esse cargo era para executar um propósito dele, um propósito do Senhor.
Quando eu recebi essa mensagem, eu não entendi. Eu disse criar cargo. Eu não entendi, assim, de fato. Eu não vinculei uma coisa a outra de forma alguma. Quando o JHC ganhou, na primeira semana, saíram, né, alguns nomes de alguns secretários. E ele me ligou e me fez dois convites, né? Ele me fez um convite para ser adjunto em outra secretaria. E perguntou se o que eu acharia de comandar um gabinete para as mulheres. Ou o que eu acharia, enfim, que eu poderia escolher entre os dois. E naquele momento que ele falou isso, eu disse, meu Deus, eu acho que isso é exatamente o que o Senhor me avisou antes, né? O Senhor já tinha me avisado que isso ia acontecer. E o gabinete vai ser criado. E ele falou, olha, é um gabinete que tem autonomia, ele tem status de secretaria, ele só não é juridicamente uma secretaria, mas a gente vai progredir para isso, mas eu quero que você já inicie as políticas públicas para as mulheres. E naquele momento ele falando, e eu comecei a chorar, eu disse, meu Deus, e eu comecei a lembrar da palavra do Senhor, e assim que a ligação acabou, eu abri a Bíblia. Eu fui na Bíblia, eu disse, meu Deus, aí quando eu abri a Bíblia, eu abri um salmo que dizia assim, e a vontade do Senhor foi realizada. E eu disse, meu Deus, então é o gabinete. É esse gabinete aí. E foi quando a gente iniciou o trabalho. Só que, no início, eu tive uma resistência, né? Eu perguntei muito a Deus, Senhor, será que é a tua vontade mesmo? Porque é algo que vai nascer do zero. E eu disse, vai ser uma responsabilidade, um desafio muito grande. E eu nunca tinha trabalhado, de fato, com gestão pública, porque é muito diferente, né? Você trabalhar advogando em setor privado, ou até mesmo assessorando alguém no legislativo, como o meu caso. Mas no executivo é totalmente diferente. Mas aí, né, a todo momento, eu senti o tempo inteiro que esse era o meu propósito de vida. E que o Senhor tinha me colocado nessa missão. Até quando, só Ele sabe, né? Porque as missões, elas têm tempo para iniciar e para finalizar. Mas o tempo todo, o Senhor me mostrando que era isso. A gente conseguiu fazer em 1 ano e meio, que nunca foi feito em Maceió. E eu me orgulho muito disso, modéstia à parte. O prefeito de JHC tem essa sensibilidade, essa humanidade extrema com as mulheres. E eu me empenhei de uma forma que eu esqueci até de viver. Né? Eu realmente mergulhei completamente. Teve esses dias, eu levei o meu filho a pediatra fechou com a minha cara, porque tinha 5 vacinas atrasadas. Aí ela, mulher, 5 vacinas atrasadas. Eu, me perdoe, doutora, porque eu não consigo ser tudo. Nós não conseguimos, né? E eu comecei também a trabalhar isso em mim. Essa vontade de ser perfeita, de fazer tudo perfeito, de ser boa, muito boa em tudo. E a gente não consegue. A gente tem que eleger... A gente precisa pedir ajuda, né? A gente tem que pedir ajuda, é difícil. A gente tem que, infelizmente, eleger algumas prioridades, né? A gente não vai ser a mãe perfeita. A gente também não vai ser a profissional perfeita. A gente não vai ser a esposa perfeita. E assumir isso mesmo. E como a gente sofre mais com o que não é do que a gente fica feliz, né? Com o que a gente é. Não é? Porque ontem e hoje eu tava aqui angustiada, sofrendo super por conta da questão da atividade física, que eu não tô fazendo há mais de 1 ano, e isso me deixa muito mal. A Raíssa sabe o quanto eu gosto de treinar, de malhar para dar, mas eu tenho um bebê de 10 meses que me exige absolutamente dentro de casa. Então, e ele não tem babá, ele não tem chupeta, ele não tem mamadeira, ele não assiste televisão. A gente elegeu uma criação e eu tenho que me responsabilizar por isso, sabe? E não vai dar para eu fazer o que eu gostaria de estar fazendo agora. Né? Então a gente fica muito mais se punindo pelo, meu Deus, o que era para eu estar fazendo, do que olhando o resultado do seu trabalho. Que criança massa vai ser, né? Que responsabilidade que você tem ali de criar um outro ser, não é verdade? E você falando isso, eu me lembrei agora, eu engravidei com 23 anos, né? Então, pra mim, parecia que o mundo ia cair. Porque eu tava saindo da faculdade, tinha acabado de passar no AB, já tinha proposta de trabalho, e tudo foi de água abaixo, no sentido que eu estava grávida, né, eu tava enjoando muito, vomitava muito a gravidez inteira. E eu não tinha condições, eu tinha que parar para viver a minha gestação e ter o meu filho. E eu falava assim, não, quando ele completar 4 meses, eu vou colocar ele na creche e eu vou trabalhar. O mundo ideal. O mundo ideal. Mas eu fiz uma escolha.
né? Isso eu não estou dizendo que todas as mulheres devem seguir. A gente tem que ter essa concepção. Todas nós somos diferentes e nós temos que respeitar as nossas escolhas e as nossas individualidades. Então, quando ele completou 4 meses, eu não tive coragem, né? Aqui eu não tenho uma rede de apoio aqui em Maceió, não tenho família. Então, eu não tive coragem de colocar uma pessoa desconhecida para cuidar do meu filho. E eu queria amamentar, eu queria viver tudo isso com ele. E eu fui muito julgada. Olha, eu fiquei sendo exclusivamente mãe por quase 2 anos. Eu tenho uma amiga. E você não sabe a magia do amor e dor que eu passei. Porque você... É incrível, e assim, é incrível você conseguir passar tanto tempo com seu filho, que essa idade, ela não volta mais. É a primeira infância, é o momento que ele é totalmente dependente da mãe, em todos os sentidos, e é mágico viver isso, mas enquanto a gente perde a nossa identidade também, a gente chora achando que o nosso futuro acabou, que a nossa vida profissional acabou. E eu lembro que eu chorava muito, eu dizia, Senhor, e agora? E tinha gente que falava assim, ela não volta mais não. Não volta mais, não. Mas... E você vê os seus amigos que terminaram, passaram na ordem, estão trabalhando, não sei o quê, você sempre se comparando. Olha na rede social, que é... O fim. O fim. Você é o campinho verde do vizinho que você acha que é melhor que o seu. E exatamente um desses gatilhos veio daí. Porque eu vendo rede social, vendo a barriga da mulher que acabou de parir, assim, tem o mesmo tempo do meu, sabe? Eu, meu irmão. Você fica se cobrando ser aquilo. Se cobrando. E então, aí eu entendi, né? Aí eu entendi. Na época, você não entende. Você sofre, porque nós somos humanos, né? Até Jesus Cristo, ele sofreu na cruz. Ele disse, Senhor, retira de mim esse cálice, porque ele estava se sentindo... ele estava sentindo dor, ele estava sentindo tristeza, ele estava sentindo angústia. E por algum momento ele disse, Deus, tu me abandonastes. Né? O Filho de Jesus, o nosso pai e irmão ao mesmo tempo. E em vários momentos eu achei que é o fim, eu não vou voltar para trabalhar, não vou ter a oportunidade, muito tempo parada. Mas Deus é tão incrível, tão lindo, né, que permitiu que eu desse uma guinada, assim, ó. A vida é uma roda gigante, né? Então, o meu filho começou a ir para uma creche, né? Uma escola creche, que é uma escola que eu confiava, que eu confio muito. E eu comecei a ir, assim, num passo que parecia cavalo. Porque é tudo no tempo de Deus, né? A nossa vida está nas mãos dele. Então, às vezes eu comecei a pensar, poxa, quem não parou ainda tá... Às vezes eu vi um passo atrás, mas o Senhor permitiu que eu voasse. Então, quando a gente é mãe, a gente tem isso também, né? A gente tem que fazer. E aí a nossa velocidade e nossa capacidade de lidar também com as adversidades e com a administração de tempo traz isso. Né? E a gente carrega muita culpa, né? Eu carrego muita culpa de chegar em casa tarde da noite. Aí eu iniciei o mestrado, porque era uma coisa que eu sempre quis. Eu sempre quis muito, né? Eu sempre, na época da faculdade, eu gostava muito de fazer pesquisa, tinha projetos de pesquisa. Eu disse, eu preciso, porque senão nunca eu vou arranjar tempo. E acabei louca, decidindo fazer. E eu cheguei em casa e ele tá morrendo de saudade. Ele tá morrendo de saudade. E eu também morrendo de saudade. A gente dorme agarrado na cama. Ele tem 6 anos, dorme comigo. Aí tem gente que fala, ai, não pode dormir. Eu disse, ele pode o que ele quiser, eu posso o que eu quiser. E amor demais não mima. Né? Então, assim, eu sempre fui... Eu estudava, eu lia sobre maternidade. E tudo que eu vivi, eu quis fazer diferente. Por exemplo, eu apanhei muito. Muito. Não do meu pai, mas da minha mãe. Até entendo porque a minha mãe ela vivia em um ciclo de violência. Então, quem vive em um ciclo de violência ela tende a reproduzir. Então, ela viveu na infância, ela viveu no relacionamento dela. E ela descontava, né, as suas frustrações naquele que é mais vulnerável, que são as crianças. E hoje a gente tem um problema seríssimo no Brasil de crianças que sofrem violências físicas o tempo inteiro, que são tratadas como se fossem objetos, né? As pessoas fazem com crianças o que não fazem com um adulto, muitas vezes. E o que aconteceu? Eu decidi que o meu filho não ia sofrer nenhuma punição física. A criação você já transformou, né? Exatamente. Eu conheço várias mulheres assim também. Que, eu passei isso na minha infância, eu não quero reproduzir. Isso. Um dia desse eu conversando com uma amiga minha, ela disse que a mãe dela é muito rígida, né? E aí a mãe dela acordava ela logo cedo, dizia, levanta, você precisa levantar, você precisa estudar, você precisa trabalhar, porque você não vai ter nada, não sei o que. Ela disse que eu não quero fazer isso com meu filho.
Porque eu era acordada, minha mãe assim, vai, levanta, você tem que... Sabe? Então, assim, a gente não... como ela falou pra mim, nascem novos erros. Porque não tem como a gente não errar. Sempre, a mãe não tem como não errar, né? É. Mas não vai reproduzir aquele... Exatamente. Aquele do passado, né? E hoje eu enxergo isso claramente, o quanto eu fico feliz. Porque a minha mãe, ela julgava, ela até hoje ela fala assim, ok, ainda carrega aquela mentalidade, você só é o que você é hoje porque você apanhou muito. E eu disse, não, pelo contrário, eu deveria ser o contrário, porque eu deveria ser revoltada, traumatizada. Só que eu escolhi caminhos diferentes. Eu escolhi transformar o meu trauma em um processo de transformação, de perdão e de amadurecimento, né? De quebrar o ciclo. Mas eu não sou hoje porque eu apanhei. Então, assim, minha mãe, pra você ter ideia, teve uma vez que o conselho tutelar bateu na porta da minha mãe. Os vizinhos denunciaram ela. Eu fui parar no hospital com a testa cortada, que tinha caído. Senhora. Então, assim, realmente, não era pisinhas, viu? Era A agressão Pisa. mesmo, né? agressão. E o meu filho tem 6 anos, nunca apanhou. É extremamente educado. Me obedece. E quando eu falo, filho, se você não fizer isso, você vai perder os seus direitos. Vai ficar sem assistir, não vai ao shopping, não vai ganhar presente. Ele, não, mamãe, não quero não perder direitos. Pronto. Quero não perder direitos, é ótimo mesmo. Então, eu me orgulho muito da criação do meu filho, apesar hoje que a gente não fica o tempo todo, né, Sim. tão presente. Mas é isso, e ele não precisa. E ele ainda falou esses dias, mamãe, eu não apanho, né? Por causa que ele estava assistindo em algum YouTube, né, eu apanho, não sei o que. Ele, mamãe, eu não apanho, né? Que legal, eu não apanho. Olha, Eu disse, pois é, que legal. vamos pro confessionário. Vamos para o confessionário, um quadro que a gente adora. Que a gente pergunta e você responde o que vem à sua cabeça, viu? Tá. Assim, no VaptVupt. Vamos lá. Primeiro crush da infância. Pode ser um famoso. Quem foi seu primeiro paquerinha? Minha gente, eu não lembro. Como assim? Meu primeiro paquerinha da infância. Pode ser um Pode ser famoso da ou um vizinho, sei adolescência. lá. Pode ser aquele da televisão, o da malhação. Eu acho que foi o amiguinho do colégio, da escola. Beleza. Uma brasileira que te dá orgulho. Ai, meu Deus, tem tantas mulheres que me dão orgulho. Ai, deixa eu ver quem eu vou. Eu acho que eu sinto muito orgulho da Thaís Araújo. Menina, Boa. eu tava assistindo o episódio Muito. com ela. Até falei Massa, hoje, né? Chorei. Eu quero Porque- ver. Ela é maravilhosa. E ela é uma mulher que não se omite. Ela realmente, assim, traz pra sociedade as dificuldades que ela passa, que ela passou. Ela é uma mulher negra, né? E ela é uma mulher negra em rede nacional, né? E ela faz novelas que só tem ela de negra, a maioria das vezes. Então, eu imagino todos os preconceitos que ela passou e ela conseguiu, né? Ela conseguiu realmente alcançar e ser referência, e ser representatividade. Eu acho que ela é incrível. Eu gosto Inclusive, em muito relação dela. ao que a gente tava falando com a Tamires, a transição, né? Capilar, que ela também trouxe muita gente com ela pela influência e tal. E no início ela tinha o cabelo, né? Chapinha, né? Chapinha. Liso. E depois ela assumiu, né? O cabelo cacheado, o cabelo crespo. E foi muito bacana. Sou eu, né? Sim, Uma senhora. mania que você tem. Mania. Meu Deus. Mania que eu tenho. Mania. Quando eu estou, assim, ansiosa, muito nervosa, eu começo a balançar o pé. Aí eu fico balançando o pé. E até eu mesmo me incomodo com o pé. Meu Deus. O que é que você gostaria de eliminar do mundo? Muita coisa. Muita coisa. Mas, de todas elas, eu gostaria de eliminar a violência. Porque eu acho que todo o mal da humanidade, ela vem disso. Ela vem do desrespeito, da violência, né? De você não respeitar a integridade mental, psicológica, física, moral da outra pessoa. E é isso que hoje tem agravado tanto a nossa sociedade, tem construído um mundo extremamente violento, Intolerante, desigual, né? intolerante. Enfim, eu acho que a violência hoje, ela tem que ser exterminada. Vamos lá. Quem é que você gostaria de ser por um dia? Pode ser um cargo ou uma pessoa. Quem eu gostaria de ser por um dia? Meu Deus.
eu não gostaria de ser ninguém por um dia. Você Eu mesma, acho no que caso. acho não, eu tenho certeza. Eu quero continuar sendo quem eu sou. Eu acho que nesse momento da minha vida, e isso é muito difícil, né, você falar, mas eu acho que eu estou confortável e feliz em ser quem eu sou. Arrasou. Muito bem. E quem é que você não gostaria de ser por um dia? Pode ser um cargo Também. também. Eu não gostaria de ser o Bolsonaro. Não, isso daí... Entendo. Minha filha, de 50 episódios, 48. Vai. Né, amiga? Ganhou na Mega Sena hoje. Qual é a primeira coisa que você faz? Se eu ganhar a Mega Sena hoje, a primeira coisa que eu faço é um centro. É a primeira coisa que eu faço para mulheres e crianças. Mulheres vítimas de violência doméstica e crianças vítimas de feminicídio. Porque as crianças vítimas de feminicídio estão sendo esquecidas. Só o ano passado no Brasil, a gente tivemos mais de 1.800 mulheres mortas, de mortes violentas por seus parceiros e companheiros deixando filhos. Do ano passado para cá, nós já tivemos quase 3.000 mulheres mortas, em menos de um ano. E se cada mulher dessa tiver uma criança, já são 3.000 crianças. 2 crianças, 6.000 crianças sozinhas. Porque o agressor, ou quando ele tira a própria vida, ele é preso, né, ele foge, ele não vai cuidar do filho, enfim. E aquela criança ela vai perder a mãe, ela perde a sua família. E a gente não tem política pública para isso, ninguém fala sobre isso. Né? As crianças estão sozinhas, né? São vítimas da pior violência que existe, que é às vezes perder. assistem o assassinato, né? Na maioria das vezes, né? Ela além tem esse trauma. Além de assistir todo o ciclo da violência, porque o feminicídio ele não acontece do nada. Quando ele vem acontecer, já é um ciclo bem longo de violência contra a mulher. E eu faria isso. Seria a primeira coisa que eu faria. Seria exatamente isso. E até estava pensando esses dias, digo, Deus, eu nunca pedi para ser rica. Eu não gostaria de ser rica. Na verdade. Porque eu acho que... Enfim, eu acho que se eu fosse rica, não aconteceria isso comigo. Mas a riqueza, ela, de fato, é algo que é muito superficial. Porque a riqueza não está no dinheiro, não está em bens materiais. Né? A riqueza, realmente, ela é interna. Mas, em alguns momentos, eu gostaria de poder ajudar mais as pessoas que precisam. E, assim, eu sempre falo isso. Aqueles que tiveram o privilégio de ter mais... Eles têm uma responsabilidade muito maior. Né? A quem Deus deu mais, esses têm uma responsabilidade maior de ajudar aqueles que têm menos. E, infelizmente, no Brasil, acho que hoje é um dos países, ou mais, que tem a maior desigualdade social do mundo. Né? A gente tem pessoas muito ricas e nós temos pessoas em extrema pobreza. Hoje já são 33 milhões de pessoas passando fome. Hoje no Brasil, atualmente. Então, é uma desigualdade social extrema. Um micão. Maior mico. Aquele memorável. Minha gente, eu sou a rainha dos micos. Sério. E a gente gosta. Eu sou a rainha dos micos. Principalmente em trocar palavras, assim, trocadilhos. É uma coisa, eu falo outra, todo mundo não é. Ou trocar nome em algum momento especial, enfim. Mas eu acho que tem um mico que eu sempre me recordo. Eu tava no ônibus, né, há muito tempo, quando eu era estudante. E aí, uma mulher entrou e eu saí do meu lugar e disse... pode sentar. Eita, já sei, passei. Porque eu achei que ela era gestante, estava grávida. Aí eu disse, não, pode sentar. Eu disse, não, você tá gestante, pode sentar no meu lugar. E ela, eu não tô gestante. Meu Deus, a Aí eu, meu Deus, me perdoa. Porque eu falei. Porque eu falei, né, meu Jesus. Horrível, era só pra oferecer o lugar, mas ela não tava gestante. É horrível. Meu Deus. E um talento oculto, algo que você faz bem e poucas pessoas sabem. Acho que eu já sei que você vai responder. Ai, meu Deus. Talento oculto. Eu acho que é isso aí. Eu escrevo. Na verdade, eu comecei a escrever muito cedo. Eu acho que até era uma forma de... Colocar pra fora. De colocar pra fora sentimentos. E quando a gente escreve, é igual quando a gente lê, né? A gente sai da nossa realidade, né? E a gente vai pra uma realidade paralela. É algo muito incrível. Porque existem várias formas de você, de alguma forma... ter um escape, né, da sua realidade e ir para outra realidade. E essa foi uma das. Então, eu acho que é isso. E é uma coisa que eu não falo, assim, nunca... Acho que raramente. Só as pessoas muito próximas a mim sabem disso.
Mas é isso, eu escrevo e quem sabe um dia, né, tenho essa vontade de lançar um livro de poesia, de reflexões. Onde Também aí quero. Tá na minha lista de Wishlist. coisas que eu quero fazer antes de morrer. Não é isso. Menina, eu assim, quando eu estava prestes a completar 30 anos, eu comecei a ficar muito angustiada. Eu disse, meu Deus, eu vou fazer 30. Todo mundo, né? Mas eu tenho uma lista de coisas que eu não fiz ainda, né? Eu tenho uma lista, eu não lancei meu livro, eu não fiz o meu mestrado. Tudo que era no uma das tempo listas. certo. Eu ainda não fiz uma viagem internacional. Enfim, e eu comecei a ficar meio louca, né? Agoniada. Eu disse, meu Deus, como a gente se cobra, como a mãe me falou. Como a gente se cobra, né? Hoje os 30 são os 20 de antigamente. Né? Filha, eu amei. Olha, terminou o confessionário, mas a gente tem aqui uma lembrancinha pra você, da Memorável, que é nossa apoiadora maravilhosa. E a gente quer saber se você trouxe algum objeto que te representa. Eu trouxe. Então, pra você não esquecer isso aí. Então, eu sou muito apegada, né? Então, assim, foi bem difícil desapegar. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou desapegar, né? Mas eu trouxe esse tercinho, né? Que me acompanhou durante muitos anos. E que foi quando a primeira vez que eu fui a Aparecida, né? A Nossa Senhora Aparecida lá em São Paulo. E foi, na verdade, pagar uma promessa. Foi na época que eu estava estudando para a OAB, para a Ordem. E da nossa época, tudo é... Você é formada em Direito, né? Sou advogada também. Sou advogada, pronto. Então, assim, vocês sabem, né? Que a gente tem aquela tensão, aquele sofrimento. Passa, não vou passar. São dias bem, bem conturbados. E também a minha OAB foi muito conturbada, porque o meu pai ainda bebia. Hoje meu pai não bebe mais, graças a Deus. Meu pai foi libertado desse vício, foi curado. Mas o meu pai bebia e eu quase perdi a prova por conta disso, né? As duas vezes, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. E eu disse, Senhor, não permita que eu passe, porque eu não sei se eu vou ter estrutura emocional e tal. E aí eu fiz essa promessa, que se eu passasse, eu iria à Aparecida para entregar a minha prova lá, né? E meia hora antes de sair o resultado, porque o Senhor poderia ter falado comigo antes, né? Mas ele escolheu meia hora antes. Esperar tanto. Né? Porque todo um processo, acho que leva um mês ou mais pra sair o resultado da segunda fase. Aí, meia hora antes, o Senhor fala, não precisava mais. Não é isso, não falta meia hora. Mas ele falou, né? Ele gosta da gente ver a gente, às vezes, sofrer um pouquinho. Aí eu disse, Senhor, diga logo, porque eu tô... Enfim, aí eu abri a Bíblia e tinha assim, era no Salmo 27, que fala que era ação de graças ao Senhor, era Canto de Vitória, é o nome do Salmo, Canto de Vitória, que ele teria concedido os anseios do meu coração. E ali eu tive a certeza que eu tinha passado na prova. Eu disse, nem preciso mais ver o resultado. Já sei que eu passei. E foi aí que eu fui pagar a minha promessa. Levei minha prova. E quando eu estava entregando a minha prova, eu senti de verdade. Foi uma sensação incrível, né? Hoje eu sou evangélica, viu, minha gente? Isso também é outra coisa que eu ainda não lancei, assim, não falei, né? Mas nós vivemos não pela religiosidade, porque a religiosidade não salva, mas pela espiritualidade. E isso não muda o meu amor por Maria e a importância que ela teve na minha vida e também os encontros que eu tive com ela, porque foram reais. E quando eu entreguei a minha prova, eu senti que eu estava entregando a ela, de verdade. E é isso, então trouxe o tercinho lá, que eu trouxe. Eu já fui em Aparecida 2 vezes. Maravilhoso, foi. E aí o seu pra você ler todos os dias e não esquecer e botar lá na sua parede, no seu quarto, no seu escritório. Amei. Lindo. E muito obrigada. E vocês por ter me vindo inspiram aqui também. Olha que linda. Né? E é muito bacana isso, porque eu acho tão importante, né, o Eu Fêmea Cast. Porque a gente precisa falar sobre a vida das mulheres, sobre a importância das mulheres na sociedade. A gente precisa falar mesmo que nós somos incríveis, que nós somos poderosas, que nós nascemos para brilhar. Porque quando a gente fala, a gente acredita, né? Tudo que a gente fala, a gente começa a tomar consciência. E falar, mostrar os exemplos e também tomarmos o nosso lugar, os nossos espaços, Com né? certeza. Eu sempre falo que nós estamos falando,
não podemos parar de falar. Mas nós precisamos sentar também em cadeiras e também ter lugares de posições com a caneta na mão. Nós precisamos disso para continuar transformando a vida das mulheres. Cá Com estou, certeza. minha caneta. Minha caneta, eu tô sem caneta, mas não se Minha preocupe. cadeira que range. Muito obrigada, Ana. E você que tá aí nos assistindo, né, nos ouvindo no Spotify, já compartilha esse episódio, deixa teu comentário, curte, se inscreve no nosso canal e faz teu pix, faz teu nome abençoada, nos ajuda aí a manter o videocast vivo, né, Mel? É isso mesmo. E eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio e a gente se encontra no próximo. Parabéns pelos nossos 50, né? Isso mesmo. Fiz parte dos 50, né? Tchau, tchau. Beijos.